E agora, dando continuidade ao ECOM 2022, a gente vai chamar nossa próxima painelista, que é Elisiane Ramos, do ramo de Seguro, Saúde e Previdência. Seja bem-vinda, Elisiane Ramos. Diretamente de Orlando. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom esse microfone, eu já vou avisando agora. Está funcionando? Não, tá? Acho que tá, mas pega esse aqui. Alô? Melhor. Tudo bom, Elisiane? Tudo bem. Fez boa viagem? Fiz boa viagem. Gostaria de agradecer o convite do ECOM, por todos vocês que estão aqui. Espero que a informação que eu possa passar hoje possa ajudar a todos, ou alguém que você conhece. É verdade. E a gente aqui no Brasil tem, começando pela saúde, né? Que o seu tema é bem complexo, fala de saúde, fala sobre previdência, fala sobre seguro de uma forma geral. Mas eu queria que a gente começasse pela área de saúde, né? Aqui no Brasil a gente tem o SUS, que a gente sabe que não existe almoço grátis, a gente paga através dos nossos impostos a saúde, que infelizmente não é uma saúde de qualidade, é saúde pública, mas existe o SUS. Eu queria que você fizesse um comparativo, já começasse explicando como funciona a saúde pública nos Estados Unidos. Existe saúde pública ou apenas é saúde privada? Como funciona? Não, nos Estados Unidos tem a saúde privada e tem a saúde pública. O SUS, que a gente chama aqui, lá se chama Medicaid. Tá? E é um programa que, na verdade, você tem que se qualificar financeiramente para poder ter uso desse. Normalmente tem uma seleção menor de provedores que fazem parte, que aceitam o programa do governo. Então, não é interessante contar com isso, porque muitas vezes você não é qualificado e a gente fala que seguro, né, morreu de velho, né, como diz o outro. Mas o que acontece? O seguro lá nos Estados Unidos, de repente, não é barato, mas é mais caro ficar sem. O serviço médico nos Estados Unidos é extremamente caro. Essa amiga da Nelly estava falando do quanto que custa para as faculdades, né? Os médicos vão querer receber esse dinheiro de volta de alguma forma, e vai ser através do custo do serviço. Então, existe vários diferentes planos de saúde lá. Vai ter plano de saúde. Eu entendi que aqui no Brasil você tem plano de saúde, você tem seguro de saúde. Exatamente. E você tem seguro viagem. E eu trabalho com todos os três. Tá? A diferença básica nos Estados Unidos, quando você fala em termos de plano de saúde, é aquele plano que vai cobrir consultas médicas, hospital, vai cobrir condições pré-existentes, que é um ponto muito importante, conjunto às seguradoras nos Estados Unidos, e tratamento preventivo. E, normalmente, ele vai ter uma cobertura ilimitada. Tá? O seguro lá nos Estados Unidos é muito parecido com o seguro de carro aqui no Brasil. Você tem uma franquia. Você bateu o carro, você tem que bancar a franquia para depois a seguradora entrar. É mais ou menos nesse sentido. Só que a franquia é anual. Então, ela começa dia 1º de janeiro, vai até o dia 31 de dezembro. Independente se o teu plano começou em março, ele vai até dia 31 de dezembro. Então, você tem uma parte que você, se você precisa, você paga, você arca com a despesa, que é o que a gente chama de deductible. E uma vez você alcançou esse valor, a seguradora daí, muitas vezes, ou começa a cobrir 100% depois disso, ou é uma coparticipação. Ela vai cobrir 80%, e você paga 20%, 30%, 70%. Dessa forma que funciona lá. Então, muitas vezes, quando o brasileiro chega lá, ele estranha, porque meu conhecimento é que quando você tem um plano aqui, e eu tive plano aqui, eu estou há 32 anos nos Estados Unidos, há muito tempo, né? Mas o tempo da Unimed, né, que a gente tinha, você paga mensalidade e tudo é coberto, né? Você não tem que ter outras despesas. Lá, o plano de saúde ele vai cobrir, como eu comentei, consultas, exames, hospitalização. A medicação também é inclusa no plano de saúde. Tá? Então, você, na verdade, não tem despesas fora do seguro com relação... Porque eu sei que, por exemplo, aqui o seguro, muitas vezes vai cobrir hospital, mas muitos médicos não fazem parte do convênio. Você tem que fazer tudo particular. Lá não existe. Lá, os médicos que não estão conveniados com algum plano, ou eles têm, assim, 0,5% da população médica,
que é aquele muito bambam, como vocês chamam aqui, ou está para fechar o negócio. Todos os médicos lá são conveniados com um plano ou outro. Então, o plano de saúde vai englobar todos esses serviços. Quando você começa a entrar no seguro de saúde, daí é um pouco diferente. Muitas vezes eles podem fazer só por 3 meses, por 6 meses. Ele normalmente não vai cobrir condições pré-existentes e não vai cobrir preventivo. Ele vai cobrir uma consulta, ele vai cobrir o hospital e, normalmente, ele tem um valor limitado de cobertura máxima. Então, quando as pessoas, né, vêm conversar comigo, isso aqui é mais barato, eu vou comprar isso. E eu sempre falo para as pessoas, cada um sabe o risco que quer. Né? Quanto risco você vai absorver e quanto risco você quer transferir para a seguradora, é o nome do seguro e é o custo que você vai pagar. Então, eu sempre acho que, se você acha que essa cobertura é o suficiente, ótimo, melhor para você. Mas é importante você saber o que cobra, não, porque muitas vezes a pessoa chega lá, compra por causa do preço, e depois, a hora que vai precisar, isso não cobre, isso não cobre. Né? Então, e daí tem o seguro viagem, né, que a gente faz lá para as pessoas que estão, por exemplo, no Brasil, indo para os Estados Unidos, ou assim como nos Estados Unidos para outros lugares. Existe isso, é muito similar com o que a gente faz aqui. Eu sei que o brasileiro usa muito o cartão de crédito, né? O seguro de viagem está através do cartão de crédito, mas tem um período limitado de tempo. Lá, esses seguros de viagem você pode fazer por 1 ano até. Então, muitas vezes, a pessoa que até mesmo está com visto de estudante, por exemplo, pode utilizar. Assim como tem planos de saúde também, que tem cobertura mundial. Muitas vezes a pessoa viaja muito para fora, ou como o nosso amigo lá está falando, fica de ponte aérea, né? Vai e volta, ele precisa de um plano que cubra não só dentro dos Estados Unidos, mas fora também. Eu tenho vários clientes nessa situação, então a gente usa. Então, eu selecionei algumas seguradoras de diferentes perfis e planos que funcionam. Aí, quando o migrante vai para lá, ele fica sabendo do Obamacare, que talvez alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Né? É a lei do Obamacare, que foi criada em 2010 e foi feita para poder padronizar os planos de saúde. Plano, não é seguro de saúde, plano de saúde. Tipo uma regulamentação. É uma regulamentação. Porque o que acontecia, muitas vezes a pessoa comprava o plano e é que nem ir na quitanda, né? Você pegava uma cesta e começava, eu quero isso, quero essa cobertura, cobertura. Aí dá um acidente, ia para o hospital, mas isso não cobre, isso não cobre. E, por lei nos Estados Unidos, o hospital não pode recusar tratamento. Quem vai pagar depois é uma outra história, mas ele não pode recusar tratamento. Então, a pessoa que muitas vezes tinha uma dor de barriga e podia ir no médico e pagar $50 lá e resolver a situação, fala, bom, eu não tenho seguro, eu não posso pagar, então eu vou para o hospital. Aí, um custo que é de 50 sobe para $500. E para você entrar no hospital hoje, entrar por uma porta e sair pela outra, é pelo menos $500. Tá? Então, daí vinha a conta de $500, ele falava, não tem como pagar. Daí preenchia um formulário, lembra do Medicaid que eu falei para vocês, do SUS? Aí ia lá, provava, quem está pagando é o governo. E o governo começou a pagar aquelas contas e contas e contas, e falou, não, temos que acabar com essa história. Foi criada a lei do Obamacare para isso, para poder padronizar. Só que daí a lei exige que as seguradoras que participam do programa, elas têm que ter pelo menos as 10 categorias de serviço básico, tem que ter no plano. E o que aconteceu é que daí tem desde maternidade, não tem carência de condições persistentes, e cobre de hospital, e é tudo cobertura ilimitada. Aí o imigrante chega lá muitas vezes e fala, bom, mas muito caro, como que faz? O americano, né? Então o governo falou, então eu prefiro, porque se você se qualificar financeiramente, que é muito caro de acordo com a tua renda anual, eu vou subsidiar uma parte, né? Que é o que a gente chama de tax credit. Então, hoje, muita da parte da população aplica, que é no final do ano, eles aplicam, começa dia 1º de janeiro. E a cobertura é através do ano, você escolhe um plano. Daí, muitas vezes, o imigrante vindo para lá, ele pergunta, mas eu mudei para os Estados Unidos, eu posso usar esse benefício? Eu posso aplicar para ter o subsídio? E o que eu falo para essas pessoas é o seguinte, eu respeito muito a profissão e a licença de cada profissional nos Estados Unidos, e isso é extremamente importante. Eu falo, você entra em contato com o teu advogado de imigração, está cuidando do seu processo, que é a pessoa licenciada e credenciada para te dar um conselho se isso vai afetar o seu processo de imigração ou não. Porque antigamente existiu o que a gente chama de public charge, e era algo que isso poderia afetar o seu processo de imigração. Você está mudando para o país dizendo que você ou é um profissional qualificado,
e, consequentemente, você vai achar um emprego, e vai fazer dinheiro, vai ajudar a economia do país. Então, por que você está pedindo subsídio do governo para pagar teu plano de saúde? Então, isso foi tirado e hoje não é considerado um public charge, que a gente fala. Pode mudar? Pode mudar mês que vem, pode mudar o ano que vem. Então, é muito importante quem está ainda em processo migratório, mas, de repente, já recebeu uma autorização de trabalho, ou muitas vezes está com um seguro de estudante lá, mas está tendo renda dentro do país, então você já é um residente fiscal. Aí o governo vai dar autorização para você ter esse subsídio. Daí eu falo, bom, eu digo que eu tenho uma renda baixa, quem que vai descobrir? Né? O imposto de renda, lembra que eles falaram do IRS? É o tipo da coisa que, é o tipo de departamento que eles vão te achar, aonde você for, pode confiar nisso. Eles vão, no final do ano, olhar teu imposto de renda e falar, você realmente fez o que você falou que ia fazer, se você fez a mais, eles vão fazer você pagar de volta o subsídio, você fez igual, tudo bem, fez a menos, eles vão te dar uma restituição do imposto de renda. Isso é, só para deixar bem claro aqui, informação errada, ou colocou informação que é fraude, é crime federal. Deixar isso bem claro para todo mundo aqui. Tá? Então, o plano de saúde funciona nos Estados Unidos, tem vários tipos, alguns com subsídio do governo não. É importante sentar com o profissional e entender exatamente quais são as opções, qual que encaixa melhor para mim. Eu preciso de cobertura para gravidez? Não, não preciso. Eu preciso de cobertura para fora do país? Tudo isso vai poder te dizer, cada caso vai ser um caso. Um plano não funciona para todo mundo. Então, às vezes eu escuto, mas meu vizinho está pagando bem mais baixo, porque o teu vizinho tem uma renda anual diferente, tem pessoas na família com idades diferentes, mora em local diferente da cidade, que isso também vai afetar. Então, é importante que você fale com o profissional para poder saber um pouquinho melhor. Então, cada caso é um caso, né? Inclusive, doenças pré-existentes, né? Você não pode comparar o seu plano com o do vizinho se você tem uma idade diferente, se você tem alguma pré-existência que vá refletir realmente no seu plano de saúde mais na frente, né? Aqui no Brasil, já tem alguns planos que têm coparticipação, a gente já convive com isso, até porque o sistema não iria aguentar você pagar uma mensalidade X e ter todo o retorno que o plano de saúde dá sem uma coparticipação ou sem uma franquia. Mas a gente tem essa modalidade do SUS que a gente pode equiparar com o que vocês têm lá, né? Que é o Obama Tax, não é isso? O Medicaid, na verdade, você só vai se qualificar, Obamacare. não só financeiramente, você prova que você pode se qualificar, mas você tem que ser um residente fiscal lá. Né? Já tem que ter o green card? Você tem que estar pagando imposto de renda, né? Para você poder se qualificar. Então, você pode ir para lá, se você for estudante, for passar menos tempo, até um ano, você pode fazer um seguro temporário, você pode fazer um plano de saúde, um seguro, então tem que avaliar caso a caso, e é importante também saber a situação migratória, pelo que eu vi, para que possa ser, não prejudicar, inclusive, na questão do visto. Exato. Tem uma gama grande de produtos, tem, inclusive, planos destinados especialmente para quem está lá com visto de estudante, e cobre também a família daquele estudante que está lá. Então, existe muito mais, é importante saber o que cobre, né? E isso é uma função do agente de seguro, explicar, não só explicar, mas te dar a assessoria uma vez você tem a policy, né? Que você vai saber exatamente as questões que você tem, que é muito técnico. E saber realmente, quando precisar, para onde recorrer, né? Exato. Eu tive lá há um mês, mais ou menos, só para demonstrar que eu tive uma dor de garganta. Precisei tomar azitromicina, foi $70, mais as taxas. Então, sei lá, deu perto de R$500, né? Foi R$450 com as taxas. Uma azitromicina. 5 comprimidos, o bichinho nem fazia barulho, que era bem levinho. Então, assim, para brasileiro com esse dólar R$5, além de ser realmente uma medicação, eu fui atendida por ter o seguro saúde, atendido pelo próprio aplicativo, né? Videoconferência com médicos. Enfim, mas consegui ter o atendimento, ter acesso ao medicamento, que é um antibiótico, que não pode ser receitado, não pode ser comprado apenas na farmácia, mas o preço realmente é salgado e tem que fazer algum tipo de seguro-saúde, plano de saúde, quando você viaja ou quando você vai morar. Limitar o teu risco, porque né? se você não, você adoece, você pode ter um acidente, né? E acontece quando menos você se pega. Como você deu uma dor de garganta, você vai no médico. E tem níveis de serviço médico, né? Tem a clínica do médico, que você vai lá e atende. Daí tem as clínicas de urgência, que são aquelas situações, por exemplo,
Você liga para o médico, posso te atender, mas só semana que vem. Posso pegar essa Está precisando naquela hora, né? Mas não é... Tem uma diferença entre urgência e emergência. Urgência é algo que você diz, puxa vida, não estou me sentindo bem, não é um caso de vida ou morte. Eu tenho que ter um atendimento, não posso ficar esperando uma semana, mas não é caso de vida ou morte, né? Quando é um caso, um AVC, que a gente chama, né, uma apendicite, um acidente, você vai para o hospital. Porque o hospital é mais a nível realmente de emergência para você ir, né? É como diz o outro, né? Você entra no hospital, se você não teve problema, você vai ter algo que você vai olhar a conta, né? Vai te dar um ataque cardíaco. Então, é importante você também entender que tipo de serviço você vai precisar e aonde procurar isso. Porque a conta chega. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre seguro de vida, né? E seguro de vida, a gente falou, seguro de vida e previdência, né? Como é que funciona o sistema nos Estados Unidos? A gente tem aqui pouca cultura, a gente tem a previdência do governo, que na verdade é quase um roubo, porque ele rende menos do que a inflação e usa esse dinheiro, né, para o governo e no final da nossa aposentadoria, além do valor ser baixinho, você rendeu menos do que a inflação. Então, não vale a pena. Mas existem as previdências privadas que valem mais a pena. Tem as conservadoras, tem as que são mais em cima de bolsa. Como é que funciona a previdência e o seguro de vida também nos Estados Unidos? Bom, o seguro de vida nos Estados Unidos, existem algumas modalidades básicas. A primeira é aquela que a gente chama Term Life, que é aquela que nem um seguro de carro, né? Você faz o seguro, em caso você venha a falecer, a tua família recebe o mais comum. O que você chama, né? É a cobertura, né? A pólice, né? É a pólice. Depois existem outros produtos que daí são produtos permanentes, onde eles vão se estender, lá nos Estados Unidos vai até 121 anos de idade. E eles têm condições de capitalização, de você ter resgate dessas pólices. Algumas delas, o valor de cobertura ele aumenta todo ano, algumas não. Algumas são feitas dentro de uma aplicação fixa, então já é pré-estabelecido por ano quanto que vai render, e tem outras que te dão o direito de você mesmo ir na policy e selecionar aonde você quer investir, em que estoques, dentro da seleção que a seguradora te coloca, você pode escolher que aplicações e que resultado vai ter. Então, existe uma variedade também grande, vai depender por quanto tempo você quer ficar com a policy, que risco que você tem, se você é um mais conservador ou você é mais agressivo nos investimentos, vai poder também a sua idade, vai poder colocar que policy você poderia utilizar ou não. Essas de resgate, muitas vezes, são utilizadas para suplementação de aposentadoria, né? Muitas vezes, o imigrante que vai para os Estados Unidos, muitas vezes ele quer ter uma capitalização lá, porque o seguro de vida lá, ele não é só protegido contra credores, né? Então, por exemplo, o juiz não pode estipular, por exemplo, vamos dizer que você tem uma dívida, alguém entra num processo na justiça contra você, o juiz não pode solicitar que use esse dinheiro da capitalização para pagar essa dívida, tá? A única caso que ele pode solicitar é se você dever pensão alimentícia, porque daí é a proteção da vida de um menor. Então, é uma maneira que as famílias, as empresas, principalmente, para a questão de sucessão empresarial, e, inclusive, bancos hoje, estão utilizando mais e mais o seguro de vida para poder ter uma capitalização, que, como eu falei, é Credit Protector e também é isento de imposto. Então, é um dinheiro, é um seguro que eu recomendo. São duas coisas que a gente sabe com certeza que vão acontecer. Você vai nascer e você vai falecer. Então, é o seguro de... Oi? Você vai nascer, são três certezas. Você nasce, você morre e os boletos. O imposto de renda, né? Com certeza vai bater na sua porta. Depende, a Elizabeth acho que nunca pagou o boleto, não. Eles não mandam o boleto, não. Você tem que pagar, senão eles vão atrás de você. Mas conta com isso. Então, é muito importante ter essa garantia. Muitas vezes eu vejo o imigrante, provavelmente, indo para os Estados Unidos, e daí trabalha, porque é empresário, né? Lá não tem 13º, não tem um mês de férias, você tem que trabalhar direto. E ele trabalha muito, mas esquece de proteger essa família, esse investimento, essa empresa que ele abriu lá. E daí, muitas vezes, a gente acaba ficando sabendo que o que mantém a família veio a falecer e a família fica totalmente desemparada. Porque aquela empresa não funciona mais sem a pessoa.
A família não funciona sem o dinheiro que vem da empresa. Então, é algo que é muito importante ter um custo muito baixo para o risco que está correndo. Então, eu sempre recomendo a pessoa que migre para os Estados Unidos, né? Você tem que procurar todas as outras coisas, mas, por favor, faça um favor para você e para a sua família. Obtenha um seguro de vida, nem que seja algo bem simples, bem temporário. Mais para frente, você implementa, aumenta a cobertura, mas ter alguma maneira de que, se você vier a falecer no dia seguinte, sua família tem um dinheiro rápido na mão, que ela vai poder se reestruturar. Porque a parte emocional já é difícil, ninguém consegue substituir ou arrumar para você. Mas se a parte financeira estiver bem estruturada, a emocional até fica um pouco mais fácil. É né? verdade. Então, é muito importante isso, ter essa participação. Então, existem os planos temporários, os planos permanentes. Deve ser perguntado, bom, Elisiane, eu não estou pensando em mudar para os Estados Unidos, eu não tenho nenhum investimento lá, mas eu gostaria de ter uma pólice de seguro de vida em dólar, né? Porque é uma moeda estável. Posso fazer isso nos Estados Unidos? Pode. A pessoa, hoje, eu tenho algumas seguradoras que trabalham de uma maneira que você não precisa ter um investimento, alguma conexão com os Estados Unidos para ter uma pólice de seguro de vida lá. A única coisa é que você tem que estar fisicamente em território americano para fazer a aplicação. Ok? Então, o seguro de vida pode ser usado para várias maneiras, né? Hoje, por exemplo, inclusive, eu tenho construtores que eles põem a mão na massa, eles constroem casas, prédios, e daí vem alguém com dinheiro, o investidor vem com o dinheiro e ele vem com a mão de obra. E daí é uma forma, inclusive, que estão sendo utilizado para garantia. Então, o construtor faz o seguro de vida na vida dele e coloca o investidor como beneficiário. Sim. Então, durante o período do projeto, se algo acontecer com o construtor, o investidor recebe dinheiro. Então, está sendo usado isso para projetos como esse. E, claro, na verdade, poucas pessoas sabem, mas o Walt Disney foi isso que ele fez, inovador do jeito que ele sempre foi. Quando ele foi construir o Walt Disney, o banco não queria, né, não queria assumir o risco, a construtora não queria assumir o risco de construir um parque daquele tamanho num areiado, né, porque a Flórida é areia. E o que ele fez? Ele foi numa seguradora e comprou uma pólice de seguro de vida e pôs a construtora como beneficiário. Falou, olha, se alguma coisa acontecer comigo, que aconteceu, vocês vão receber o dinheiro desse projeto. E foi graças a uma pólice de seguro de vida que a construtora aceitou o contrato e hoje nós temos o Walt Disney. Então, toda vez que vocês forem para a Flórida, vocês lembram da pólice de seguro de vida, que foi graças a uma delas que foi construído. Então, tem tantas maneiras para proteger não só a família, como a própria empresa. Então, é importante conversar com um profissional a respeito disso, né? Interessante saber dessa história. Inclusive, quando a gente fala em segurança familiar, a gente já pensa em se mudar para os Estados Unidos e você tem filhos, ou tem uma mãe, ou você é o arrimo de família, né? Você é o que é responsável financeiramente por aquela família. Existe também uma forma de assegurar a família caso uma doença permanente, por exemplo, um acidente ou um AVC, alguma coisa que deixe essa pessoa acamada, que não possa mais trabalhar, ou que venha a ter uma doença de Parkinson, alguma doença que eu deixe doente. Como é que funciona? Exato. Isso é uma outra preocupação, né? Você diz, mas eu não morro, daí o que acontece, né? E falar nisso, quando a gente fala a respeito de seguro de vida, muitas vezes com o brasileiro fala, não gosto de falar de morte, não. Não gosto de falar de seguro de vida, não gosto de falar de morte. E eu falo para eles, eu também não gosto de falar de morte. Mas a gente não vai falar de morte aqui, a gente vai falar da vida das pessoas que ficam aqui e que você se importa. Muito bem. Então, quando você pensar em seguro de vida, eu sei que é uma coisa muito cultural, né? A pessoa não gosta de falar, você já foi, infelizmente eu não vou poder fazer nada com relação a você, mas a família que vai ficar aqui, que você se importa, que você trabalha duro para proteger o investimento que você fez, é que vai ficar aqui desprotegido. Tá? Então, mas vamos dizer, ok, eu tive um AVC, por exemplo, fiquei paralisada, ou eu tive uma outra situação, né? E muitas vezes pode ser temporária, e muitas vezes pode ser permanente. E muitas vezes você vê lá que a pessoa fala, bom, e agora? Eu sou quem trabalha, quem vende, faz tudo na empresa. Ou muitas vezes você até tem um sócio, mas o sócio cuida da parte administrativa e você é que põe a mão na massa, você que vende. E daí um deles fica incapacitado.
Bom, a tua família vai ter que continuar comendo, vai ter que continuar pagando aluguel, né? Se você tem funcionários, os funcionários vão falar, e agora? O que eu faço? Então, existe seguro de incapacidade, ou você fala aqui de invalidez, né? Que é o seguro que vai garantir que, se você ficar incapaz, e normalmente eles falam que você não tenha condição de fazer pelo menos 2 das 6 atividades diárias básicas. Ir no banheiro, tomar banho, se vestir, comer, se transportar, são atividades básicas. Se você ficar incapaz de fazer pelo menos 2 delas, você vai receber uma renda durante o período de incapacidade, né? E daí vai mais além, você pode até proteger esses empregados que você vai ter que continuar pagando, e dentro do seguro tem como você englobar essa parte também. É muito importante, porque a probabilidade de você vir a falecer ou você ficar incapaz é de 1 para 4. Então, cada 4 pessoas que ficam inválidas, tem uma pessoa que fica incapaz. E para vocês verem como isso acontece mais frequente do que vocês imaginam, hoje, 72% da população, um dia ou outro, vai ter uma invalidez. Tá? E isso acontece mesmo, e vou dar um exemplo bem claro. Meu pai faleceu agora em janeiro, 15 anos, preste bem atenção, 15 anos de doença de Parkinson. Os últimos 5 anos, ele ficou 100%, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem poder fazer nada, sem auxílio de alguém. Isso acontece e é real, que nem diz o americano. O meu pai também. Acontece, e mais as pessoas estão vivendo mais anos, aumenta a probabilidade de acontecer. Então, é importante também ter esse seguro para poder garantir que, se você não puder trabalhar lá e a tua família estiver dependendo disso, você vai continuar rendendo, né? E se é uma incapacidade parcial, temporária, você vai voltar a produzir, mas durante aquele período pode fazer a diferença entre você se suceder nos Estados Unidos e você ter que pegar as suas coisas e voltar para o Brasil. Tá? É basicamente bem isso. Infelizmente, eu não estou querendo ser negativa, mas eu tenho visto muitos casos para ter certeza de passar isso para vocês. Isso é um peso para a família, né? Ao contrário, né? Sim. Aproveitando agora sobre previdência. Como é que funciona o sistema nos Estados Unidos? Vale a pena, não vale? É obrigatório, não é? Obrigatório não é, necessário com certeza, né? Eu acho que espero que todos aqui um dia queiram se aposentar, né? Aqui ou no Brasil, e de repente tem pessoas aqui que estão em processo de recolhimento para aposentadoria, tem alguns que já estão próximo do processo de aposentadoria, outros já se aposentaram aqui e estão pensando para os Estados Unidos. E aí você fala, mas e daí, o que eu contribuí aqui, como que fica? Né? Então, hoje, os Estados Unidos e o Brasil já tem um acordo por idade. Os Estados Unidos, a aposentadoria por idade, começa com 62 anos de idade, o normal é 65, então, se você começa com 62, vai ser parcial a tua aposentadoria, 65, e agora, dependendo da tua idade, é 67. Então, por exemplo, no meu caso, eu já não aposento mais com 65, é 67. Então, aquelas pessoas que já fizeram alguma contribuição aqui, pode transferir para os Estados Unidos, tem que fazer a conversão, né? E muitas vezes a contadora que pode te ajudar nessa área, pode ser feito, pode contar esse tempo que você serviu e fez de contribuição aqui. Lá é contado por pontos, né? Então, você precisa 40 pontos, que é calculado quantos pontos por ano você pode contribuir. E tem que ser no mínimo 10 anos, porque o máximo que você pode contribuir é 4 por ano. Então, dá 40, 10 anos. Tá? E eles fazem, dependendo de quanto você contribuiu, quantos anos você contribuiu, você daí começa a se aposentar. E o Social Security, que eles estavam falando, né? Que é uma espécie de um CPF, você, no teu contra-cheque, ou no teu imposto de renda, você contribui, e assim, com 65, 67, depende da tua idade, você vai começar a receber um benefício do governo, uma renda, por toda a sua vida. Tá? Não é o suficiente para pagar as contas, então eu já vou avisando. Tá? E o próprio Social Security diz, não dependa só disso, vai atrás de uma aposentadoria privada. Tá? Porque, antigamente, lá atrás, eram 143 pessoas trabalhando, pagando para um aposentado. Hoje são 2,8 empregados trabalhando, contribuindo
para um aposentado. Então, está diminuindo, né, as contribuições e estão esticando por mais anos. Então, esse é público, de uma certa forma, né, gerenciado pelo governo, e daí existem as aposentadorias privadas, né, que você pode garantir uma renda suplementar a partir de uma certa idade para o resto da sua vida. Tem outras pessoas que falam, não, Elisane, eu prefiro fazer o meu investimento, e quando chegar na minha aposentadoria, eu vou gerenciar minha própria aposentadoria. Quanto que eu vou tirar todo ano? Pode ser. Mas tente ter uma parte, pelo menos. Eu sempre falo para as pessoas, olhe quanto que você vai receber do Social Security, olhe quantas são suas despesas mensal, e a diferença, você trate de buscar algum produto que vá te garantir, como a gente fala aqui, chova, faça sol, vai estar lá o dinheiro para você receber, a tua família receber todo ano enquanto você viver. E o resto, aí você aplica do jeito que você quiser. Hoje tem até o Bitcoin, né, para quem gosta disso. E invista. Tem produtos mais com categoria fixa e tem mais produtos com, que a gente chama lá de variables, que é investimento direto na bolsa, né? Eu trabalho também com fundos múltiplos, então tem uma gama enorme de investimento. É interessante você sentar com um profissional nessa área e poder ver. Eu acredito muito na diversificação do portfólio. Não coloque todos os seus ovos numa cesta só, porque a gente tem oscilações de mercado, como vocês estão vendo agora, né? Nós tivemos 2008, o mercado caiu, agora tivemos uma recessão também. Então, é importante ter essa diversificação de portfólio. Perfeito. E agora, para a gente ir finalizando, eu queria abrir para algumas perguntas, que a gente já chegou no horário. Se alguém tem alguma dúvida, que você... Só um pontinho que eu quero colocar para você, que a gente, na entrevista, deixou para o último. Vamos lá. A faculdade, nossa amiga Daniela falou tão bem a respeito de toda a validação. Tem muita gente indo para os Estados Unidos para dar condição para os filhos irem para uma faculdade americana. Sim, seguro para a faculdade, Muita né? gente lá, tá? Não existe faculdade pública lá. É estadual, mas tem que pagar, ok? Existe em bolsa de estudos, tem uma variedade muito grande, uma coisa muito boa nos Estados Unidos, que eles valorizam o serviço comunitário, aquele estudante que tem notas boas, aquele estudante que vai bem no esporte. Existe uma condição muito grande de conseguir com que ajude a pagar a faculdade. Mas é sempre bom ter um plano B e ter uma poupança, um fundo para a faculdade, algo que eu também faço. Lógico que quanto mais nova a criança, mais tempo e melhor condição você tem de economizar para essa condição. Mas é algo que eu também faço, e para aqueles que estão pensando em mudar para os Estados Unidos para dar essa condição para os seus filhos, para vocês mesmos, também é importante ter essa informação. Com certeza. Aproveitando aqui, quem quiser fazer alguma pergunta, está aberto. Não sei se a Dani está aí com o microfone. Aqui, ó, vamos pegar o microfone, porque quem está online consegue ouvir também. Está vendo? Não sou só eu que sofro, não. Vamos ligar o microfone. Boa tarde. Esse seguro faculdade, você só pode fazer se estiver lá, por exemplo? Ele balançou a cabeça. Pode fazer a pergunta. Por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos. Se eu quiser pagar daqui para ela ir cursar lá uma faculdade no futuro, é possível também ou não? Só para quem já está lá? Existem alguns tipos de fundos de faculdade. Tem alguns que vão exigir que você tenha o Social Security, lembra que a gente está falando do CPF americano? Vão exigir. E tem algumas maneiras, inclusive dentro de uma pólice de seguro de vida, que daí você não precisa disso, que você tem como fazer uma capitalização e organizar a pólice de uma forma que, quando ela estiver indo na faculdade, tenha acumulado o dinheiro lá. Então, cada caso é um caso. Tem casos, tem alguns planos que vai precisar que não só esteja lá, mas tem o CPF americano, e tem outros que não. Então, daí teria que sentar e ver exatamente quantos anos para a faculdade, quanto que você gostaria de que ela tivesse lá no momento. Teu objetivo é mudar permanentemente para lá, ou não, a tua ideia é só ficar aqui e depois mandar o estudante para lá, né? Talvez qual curso, né, que ela vai fazer.
Pra saber o valor. Tudo isso, né? Também depende da faculdade, né? O custo é bem diferente para quem vai fazer medicina e para quem vai fazer pedagogia, por exemplo, né? Que faculdade que você vai estar indo? Não. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Todo mundo sabido? Então, tranquilo. Espero que tenha esclarecido. Eu sei que são vários assuntos separados, eu fico à disposição para poder explicar alguma informação que vocês queiram. É tudo possível. É muito importante se planejar, como eles falaram. Muito importante também trabalhar com um profissional que é licenciado, sabe do que está fazendo, pesquise a respeito do profissional, que é muito importante você poder chegar lá com um planejamento muito bem feito. É um país que tem um planejamento, né, muitas vezes eu falo com o brasileiro, e daí eles falam, mas daqui 5 anos? Não, é muito tempo. O americano é acostumado com 10, 15, 20, 30 anos, um planejamento que ele faz. Então, para aqueles que principalmente estão mudando para lá, tem que se acostumar, que o americano é acostumado a fazer planejamento a médio e longo prazo, porque hoje a gente tem saúde, a gente pode trabalhar, mas não é para sempre, né? A gente não é super-homem, super-mulher por muito tempo, então aproveite esse período para poder economizar e se planejar. Tá bom? Fico à disposição de todos. E obrigada novamente.